Meu nome é Álvaro Rodrigues dos Santos, sou geólogo, formado na Universidade de São Paulo em 1968 e escolhi como especialização profissional o campo da geologia de engenharia. A geologia tem dois grandes campos de atividade profissional. A mineração, que é mais conhecida, e a geologia de engenharia, que trabalha com obras de engenharia, com intervenções do homem no meio físico geológico. Logo após a formatura, fui contratado pelo IPT, abriu-se um concurso para a contratação de geólogos do IPT, que trabalhariam no projeto de definição do traçado da rodovia dos imigrantes na Serra do Mar. Então prestei esse concurso, fui contratado pelo IPT, e aí começou uma carreira de 30 anos no IPT, sempre dentro da geologia de engenharia. A maior preocupação minha ao longo da profissão foi ajudar com mais colegas, dotar a geologia de engenharia brasileira de uma metodologia própria de trabalho, de conceitos próprios de trabalho, que pudessem, né, fazer com que os geólogos que se dedicassem à geologia de engenharia dessem o melhor de si, a melhor qualidade da sua produção profissional para a boa solução dos problemas de engenharia de todo o Brasil. É importante considerar que toda a ação do homem sobre o planeta, né, seja por estradas, barragens, canais de irrigação, túneis, as cidades, que são as intervenções mais espetaculares do homem na superfície da Terra, todas essas intervenções mexem com o meio físico geológico, que tem toda a sua história, aliás, de milhões ou bilhões de anos. Então, se o homem não compreende perfeitamente o meio físico geológico com que está lidando na implantação de um empreendimento, ele pode cometer erros técnicos com consequências gravíssimas para o sucesso do seu empreendimento. Um exemplo clássico, né, são as cidades que avançam por áreas geológicas extremamente críticas quanto à sua instabilidade já natural. Há deslizamentos, há enchentes, há uma série de eventos, né? E essas áreas são ocupadas sem a mínima preocupação com essas características naturais. A consequência são esses desastres, né, de consequências tão tristes, né, que estão marcando a cada ano com maior gravidade a história das populações, na maior parte das vezes, as populações mais pobres que habitam as periferias das grandes cidades. Então existe essa preocupação dos geólogos, dos engenheiros geotécnicos, né, dos hidrólogos, dos geógrafos, em trazer informações, propiciar informações aos empreendedores, no caso os planejadores urbanos, os grandes empreendedores de obras de engenharia, para que com esse conhecimento do meio físico geológico, né, e portanto com perfeito entendimento de quais os problemas que aquela intervenção pode gerar, né, consideradas essas características geológicas do meio físico de suporte, se apresenta como um desses meios de informação a carta geotécnica. Né? O que é a carta geotécnica? Vamos considerar o meio físico urbano. É um mapa do município que vai informar para os planejadores urbanos, né, para os administradores públicos e para os empreendedores privados, os compartimentos que vão responder de uma forma mais homogênea frente à implantação, às características de um empreendimento como uma cidade, né? Uma área que é mais suscetível de deslizamentos, por exemplo, como é que ela vai responder a uma ocupação urbana,
uma área que é mais suscetível a enchentes, como é que ela vai responder a uma ocupação urbana. Então a carta geotécnica é esse mapa, né, que acaba informando setores que não devem, que pelas suas características naturais não devem ser ocupados de forma alguma, né, e aqueles setores que podem ser ocupados, mas para que não tragam problemas para a sociedade, consequências negativas para a sociedade, eles devem ser ocupados com determinados critérios técnicos. E a carta geotécnica também informa complementarmente quais são esses critérios técnicos básicos que devem ser respeitados para a expansão urbana da cidade não originar consequências negativas para a sociedade. Pode surgir a pergunta, sendo a carta geotécnica um documento tão importante para orientar um correto crescimento das cidades brasileiras, por que ele não é adotado, né, razoavelmente, pelo menos com maior cuidado, com maior atenção das nossas administrações municipais? Na verdade, as cartas geotécnicas são já bem antigas e foram especialmente a partir da segunda metade do século XX, produzidas em vários lugares do mundo. No Brasil, especialmente na década de 70, vários grupos de geólogos de engenharia, engenheiros geotécnicos, se preocuparam em iniciar essa produção de cartas geotécnicas. No IPT, por exemplo, foi criado um grupo especial para essa atividade e nós sempre com uma preocupação de estar gerando um documento para planejamento, para ações preventivas de planejamento, para ações voltadas a, se adotadas, né, não permitir que os problemas acontecessem. Então, na década de 70, foram produzidas algumas cartas, tanto no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, mas ainda incipientes, né? Mas nós estávamos tateando essa tecnologia. Foi produzida nos finais dos anos 70 a famosa Carta Geotécnica dos Morros de Santo São Vicente, da qual, por exemplo, eu tenho uma das maiores satisfações profissionais em ter sido seu coordenador técnico, né? E essa carta de Santos e São Vicente, só uma explicação, um parênteses, as cidades de Morros de São Vicente tem uma parte grande e baixada e uma parte como se fosse uma ilha de morros, que toma, então, os municípios, que pega parte em São Vicente e parte em Santos. Houve uma expansão urbana bastante grande nesses morros, a partir especialmente dos anos 30, anos 50 do século XX, e houve aí uma sequência, então, com uma ocupação também que não compreendeu os aspectos geológicos, geotécnicos dos morros, uma ocupação que gerou um sem número de acidentes, com centenas e centenas de mortos e muita destruição de patrimônios. Então o IPT foi contratado ainda na década de 70 para elaborar essa carta geotécnica, e esse trabalho foi feito, né? Nós tivemos muita sorte, eu acho que foi uma carta geotécnica feita com detalhes muito precisos, feito muito cuidadosamente, e a sorte dela ter sido adotada como lei pelas prefeituras que se sucederam em Santos e São Vicente. Tanto é que após a elaboração dessa carta e a adoção dela como ato legal, né, que teria ser obedecido legalmente nessas duas cidades, o número de acidentes reduziu drasticamente, né? A partir dos anos 70, começou a se marcar pelo crescimento das cidades, né? Todo final de ano, início de ano, na temporada mais chuvosa, né? Todo esse período mais chuvoso, especialmente no sudeste brasileiro, começou a ser marcado por grandes tragédias, né? E com milhares de mortos, somando todas as situações e todas as ocorrências.
Então, todo aquele esforço na carta geotécnica, como um instrumento de ação de planejamento preventivo, foi forçado a migrar para tecnologias de risco, tecnologias de defesa civil. Quer dizer, eram tantas as situações já criadas, né, que nós nos sentimos obrigados a produzir instrumentos de ação do poder público para tragédias já acontecidas ou tragédias que estavam para acontecer. Então houve uma migração dessa área, dessa visão de caráter preventivo para uma visão de caráter corretivo e de assistência emergencial, que foram as cartas de riscos, os sistemas de alerta, né? A comunidade geológica, a comunidade geotécnica brasileira conseguiu, a partir desses últimos acontecimentos catastróficos dos últimos anos, especialmente Santa Catarina, na região serrana do Rio de Janeiro, mas também na periferia de São Paulo, na periferia de Belo Horizonte e outras cidades, Recife, Salvador, né, conseguiu reunir, né, um empenho bastante grande dentro da percepção da necessidade, da imprescindibilidade, né, de se voltar a atenção ao caráter preventivo. Porque eram tantas as situações que estavam acontecendo e acumulando condições para gerar novos desastres, que nós percebemos perfeitamente que ou haveria um estanqueamento da geração desses problemas, ou era como se nós estivéssemos enxugando gelo. Estamos consertando aqui e ao lado está se produzindo novas situações de risco que vão acontecer no ano que vem. Houve um esforço muito grande de convencimento de autoridades federais e estaduais, e então, especialmente a partir da Lei Federal 12.608, que tratou dessas questões, desses acidentes, dessas situações de áreas de risco, iniciou-se, quer dizer, essa nova postura de percepção, que era fundamental a adoção da Carta Geotécnica como instrumento de suporte ao planejamento urbano, para que novas situações de risco não fossem instaladas. Essa lei, por exemplo, a 12.608, já obriga todos os municípios, são alguns milhares, catalogados como municípios críticos para risco geológico e geotécnico, a elaborarem sua carta geotécnica e obedecerem sua carta geotécnica nas suas ações de planejamento urbano. Um exemplo, quer dizer, a carta geotécnica é um documento que ele tem que ser referencial, tem que ser um referencial primário para os planos diretores, para os códigos de obras, para as leis de zoneamento. Nós tivemos um outro exemplo também muito marcante com o novo plano diretor da cidade de São Paulo. Esse novo plano diretor, pela primeira vez, ele consubstancia essa condição das ações de planejamento urbano serem obrigadas a se referenciar à Carta Geotécnica do município. Então isso exemplifica, né, quer dizer, a demanda crescente para o meio técnico para a elaboração de cartas geotécnicas. E essa é a preocupação do manual. Como nós não temos ainda uma metodologia mais normatizada de produção de cartas geotécnicas, nós corremos o risco de cada núcleo de geólogos, engenheiros geotécnicos, geólogos, produzir uma carta geotécnica numa determinada escala, numa determinada metodologia e com resultados, então, diferentes, né? E para que esse documento, então, ele tenha essa uniformidade metodológica, tecnológica, né, de apresentação dos problemas e de orientação de como se lidar com os problemas, era necessário entrar nessa área, então, de normatização da produção de uma carta geotécnica. E esse é o principal objetivo do manual. O objetivo dele é colaborar para a normatização brasileira da produção de cartas geotécnicas. Então, com a definição das etapas que devem ser seguidas para produzir uma carta geotécnica. Primeiro, conceitualmente, o que é realmente uma carta geotécnica, como é que ela se diferencia de outros documentos, como, por exemplo, da carta de riscos, né, que é uma ação mais própria de ações mais emergenciais.
e as escalas que devem ser adotadas, a forma de apresentação, essa questão que é essencial, que a carta geotécnica não é simplesmente um mapa de compartimentos homogêneos quanto às suas respostas frente à expansão urbana. Ela, para cada compartimento, tem que dar as orientações técnicas elementares de ocupação desse compartimento, quer dizer, ocupação com sucesso, com êxito desse compartimento, para que problemas não sejam gerados, problemas geológicos, geotécnicos não sejam gerados. E aí é uma coisa importante, quer dizer, essa terminologia, né, desastres naturais, ela é uma terminologia que vem do exterior, né, e ela é muito mais característica de situações onde há fenômenos geológicos que estão fora do alcance de interferência do homem, como vulcanismo, vulcões, terremotos, tsunamis, né? Grandes enchentes das grandes chuvas de monções, coisas desse tipo. No Brasil, mais de 90% das situações de risco são devidas a erros técnicos na ocupação de áreas que poderiam ser teoricamente bem ocupadas. Então, daí essa importância para o caso brasileiro de conjugar o mapa de compartimentos geotécnicos homogêneos da Carta Geotécnica com as orientações técnicas para sua correta ocupação. Esse manual, eu me senti na obrigação de produzi-lo, porque eu tive a oportunidade, vamos dizer assim, a sorte profissional de poder, ao longo da minha carreira profissional, ter trabalhado na elaboração de várias cartas geotécnicas e ter vivenciado, quer dizer, a equipe técnica do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, instituto do qual eu já sou aposentado, hoje eu sou consultor autônomo e tenho a minha própria empresa. Então era quase uma obrigação, né, pela experiência acumulada, eu poder transferir isso de alguma forma ao meio técnico, especialmente ao meio técnico, no sentido dessa colaboração para o estabelecimento de uma normatização de produção de cartas geotécnicas no Brasil. A minha expectativa é que esse livro possa ajudar muito, né? Quer dizer, tanto aos grupos que hoje, tanto na área privada como na área pública, estão se propondo e já elaborando cartas geotécnicas, para as universidades que lidam com esse tipo de disciplina, né? Para as empresas privadas, para os sistemas de defesa civil e especialmente para as administrações públicas, e dentro das administrações públicas, especialmente para as administrações públicas municipais. É um primeiro manual que trata desse problema, né, das metodologias de produção de cartas geotécnicas. A minha expectativa também é que seja uma publicação que provoque outras publicações nesse mesmo sentido. Esse manual, de alguma forma, ele traduz a minha experiência pessoal e a experiência técnica dos profissionais que comigo atuaram no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Há outros núcleos com experiências tão válidas quanto as nossas, que é muito provável que tenham propostas que possam até melhorar ou aprimorar o que está sendo proposto nesse manual. Então eu considero, e essa é a minha expectativa, que esse manual seja um acontecimento o mais positivo possível para a consolidação da tecnologia e da metodologia de produção de cartas geotécnicas no Brasil. E também a sua utilização, porque o manual também, eu me preocupei no manual, tanto de tratar essa questão da produção da carta geotécnica, como da sua aplicação, da sua utilização por uma administração pública. Como é que ela pode ser, então, virtuosamente utilizada como um instrumento de correto planejamento urbano.